Boa noite, irmãos. Abra a palavra do Senhor na carta de Paulo. Nós estamos expondo Romanos já há um ano quase, né? E chegamos hoje no final, praticamente no final do capítulo 8. O presbítero Fausto, domingo que vem, vai expor os 3 últimos versos. Há 2 domingos nós estamos vendo lamentos do capítulo 8. Nós temos o lamento da criação, depois nós temos o lamento da igreja. E hoje, pela graça do Senhor, veremos o lamento do Espírito Santo, ou o gemido do Espírito Santo. Abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versos 26 e 27 somente. Romanos 8, 26 e 27. O pastor vai ler na versão Almeida Revista, talvez a sua seja um pouco diferente, mas a Ana está projetando aí. Leamos juntos. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Lê novamente o verso 27 para o pastor, por favor. Que coisa maravilhosa. Quando eu terminei a minha licenciatura em História, eu tinha um professor de História Antiga que era muito difícil. E o meu orientador me disse que ele estaria na minha banca do TCC. E ele me disse isso assim 2 semanas antes. Eu nunca me esqueço que eu falei para ele, olha, tem uma parte do meu TCC que eu sou fraco. A parte final, principalmente os 2 últimos capítulos, eu não estou bem. Ele me falou uma frase que eu nunca esqueci. Ele diz assim, fique tranquilo, porque nessa fraqueza, nessa parte que você é fraco, eu vou interceder por você. Esse é meu papel como seu orientador. O Espírito Santo intercede a Deus em nossas fraquezas. São dos textos mais lindos. Paulo aqui passa do gemido da criação, do gemido da igreja, para o gemido do Espírito. Texto muito bem lido pelo nosso docente Lucas, né? Na primeira leitura dessa noite, numa ordem clara que Paulo, como maestro, escritor, nos leva a essa sinfonia maravilhosa. A criação geme, a igreja geme, mas o Espírito geme, intercedendo pela sua igreja. Os gemidos estão presentes, irmãos, na terra e no céu. Enquanto vivermos nessa dispensação, contudo, dentro dos filhos de Deus e até mesmo nas entranhas da própria divindade, o gemido pela igreja é diário. Karl Barth, que escreveu um dos maiores, se não o maior tratado
tratado sobre a carta de Paulo aos Romanos, ele disse isso aqui, ó. Põe para mim, por favor. Olha que lindo. O Fausto que me mandou. Eu falei, eu tenho que levar para a igreja. Olha lá. O Espírito opera em causa própria e segue seu próprio caminho. Não somos nós que o possuímos, porém é o Espírito Santo quem nos tem. O Espírito Santo chega primeiro e se antecede à nossa fraqueza. Vamos ler de novo? Você me ajuda? O Espírito opera em causa própria e segue seu próprio caminho. Não somos nós que o possuímos, porém é Ele quem nos tem. Ele chega primeiro e se antecede à nossa fraqueza. Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Que coisa maravilhosa. Por si só, essa frase do mestre Barth resume o que esse texto ensina. Agora, de forma muito mais profunda, que nós não conseguimos compreender, é o que o Espírito Santo faz por nós. Duas verdades solenes aqui. A primeira delas, a Ana vai colocar, é que o Espírito Santo, ele nos assiste em nossas fraquezas. Nós somos mais que vencedores, como ele vai dizer lá na frente, não porque somos fortes, mas é porque o Senhor intercede por nós em Cristo e em nós pela pessoa do Espírito Santo. Nós temos dois intercessores. Daí, a partir do verso 31, ele diz, então quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Ele quem intercede por nós na segunda pessoa e na terceira pessoa da Santíssima Trindade. Cristo Jesus é o nosso intercessor, o seu sacerdócio continua dia e noite, e o Espírito Santo intercede em nós. Que maravilha! Glória a Deus. O cristianismo, claramente, irmãos, ele diverge da psicologia da autoajuda, né, dos coaches, porque Paulo afirma que nós somos fracos. Nós não somos gigantes, não temos o poder inato, a ajuda vem de dentro por meio dele, operando na igreja e não do nosso coração. A igreja espera do alto a sua vitória. E uma coisa importante nesse texto, no verso 26, é que nós temos fraquezas. O verso 26 é claro em dizer que o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas. A maioria das afirmações pós-modernas, principalmente a partir das duas grandes revoluções, é que a força vem do coração do homem, do seu interior. Deus, diz ele, está dentro de cada um de nós. As religiões místicas de mistérios estão completamente equivocadas ao ensinar que existe dentro de nós uma espécie de divindade intrínseca no coração do homem, das pessoas. Não é que precisa ser conhecido ou libertado. Esse ensino é antigo. Você vem lá do 3º século, 4º, com os gnósticos, de que nós possuímos alguma gnose misteriosa, né, dentro de cada um e que dela advinha a força do conhecimento. A igreja sabe que a força dela vem do alto, porque ela é cônscia da sua fraqueza. Nós somos fracos, limitados. Irmãos, eu e você somos contingentes. Temos fraquezas físicas. Eu sempre falo, quando alguém me pergunta, como está, pastor? Eu falo, parece que por fora está tudo bem. Mas por dentro nós não sabemos, nós somos fracos fisicamente, emocionalmente. Como nossas emoções são abaladas. Nós somos fracos. Somos fracos moralmente. Estamos estudando no nosso escola dominical o catecismo.
e chegamos, né, na maravilhosa aula de hoje sobre como ler a lei moral. E a lei moral nos mostra o quão fracos somos moralmente. Não no sentido ético, mas no sentido de ser moral diante de Deus, né? Mas nós também somos fracos espiritualmente. Eu ouvi uma frase hoje na aula, se você não veio, você perdeu. De que uma irmã contando ao professor que ela sempre se achava forte até que ela passou pelo sofrimento. Aí ela viu que espiritualmente, ou que ela não amava tanto a Deus quanto ela pensava. Essa semana eu ouvi uma exposição de Jó, capítulo 3, pelo professor Daniel Santos. Ele falando do capítulo 3 do livro de Jó, onde aquele homem grita a sua fraqueza. Capítulo 1 ele vai bem, capítulo 2 ele segura bem, no capítulo 3 ele berra e ele mostra que ele era fraco. Por que eu nasci? Então o tempo, ele não só enruga a nossa face, deixa os cabelos brancos, as pernas trôpegas, mas o tempo também nos ensina que a morte nos chama a um duelo diário. Somos fracos. Essa fraqueza nos esmaga. Tropeçamos nos mesmos erros incorrentes, nas mesmas falhas. Caímos nas mesmas armadilhas dia após dia, mostrando que somos ambíguos, contraditórios, paradoxais. Nós somos fracos. Quem é que não é? Interessante que esse texto não vem te dar, ou dar a nós a autorização para viver em pecado. Pelo contrário, compreender a nossa fraqueza antes de ser um alívio é um alerta. O mesmo que Jesus disse ao orar no Getsemane, ele diz: orai e vigiai, porque a carne é fraca. Ou seja, isso não é uma autorização para vivermos de forma desleixosa, mas é um alerta de que nós somos fracos. Precisamos diariamente dos exercícios espirituais e de alguém interceder por nós, em nossas fraquezas. E é lá exatamente que o nosso sacerdote está. Muito maior que Moisés, ele faz isso por nós. O Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas. Todos nós, amados irmãos e irmãs, temos os pés de barro. Essa frase é famosa. Todos nós temos o nosso calcanhar de Aquiles. Todos nós temos nossas fraquezas. Aqui eu quero fazer minha primeira aplicação. Qual é a sua? Não para o seu desespero, mas para o seu consolo. O Espírito Santo está lá, exatamente na sua fraqueza, intercedendo por você. Que maravilha! Que Deus é esse? O apóstolo Paulo aprendeu isso, de que o Senhor se manifesta com poder, o poder da ressurreição. De Efésios capítulo 1 e 2, na nossa fraqueza. Porque quando somos fracos, compreendemos a nossa miséria, vivemos a dependência, aí nós somos fortes. É o paradoxo de ser crente. Quando achamos que somos fortes, somos fracos. Mas quando reconhecemos a nossa pequenez e gritamos graças a Deus por Cristo e pelo Espírito Santo, que me visita exatamente na minha fraqueza, se coloca entre eu e Ele, numa ponte mediadora, intercedendo por esse vaso de barro. Eu sou forte. Glória a Deus. Segundo, o mestre Stott diz que nós também não sabemos orar. O que um homem fraco e uma mulher fraca tem que fazer? Orar. Aí ele vai além. Pois bem, vocês precisam orar. Pastores precisam orar, homens, mulheres. Pois bem, nem orar sabemos, então não há glória nem em nossas orações.
O mestre Stott diz que a nossa fraqueza decorre de não sabermos nem orar como convém. Somos fracos, diz o mestre Stott, porque não conseguimos manter uma comunhão ininterrupta com Deus, que é onipotente. E aí ele ainda diz, abre aspas, o maior problema da igreja não está na sua fraqueza, mas no distanciamento daquele que é o Todo-Poderoso. A inabilidade na oração não é apenas uma ilustração da nossa fraqueza, irmãos, mas uma explicação dela. Nós somos fracos porque não sabemos orar como Jesus. Ou não foi essa a impressão dos apóstolos ao vê-lo orar, em Lucas, a partir do capítulo 11? Ao ver Jesus orar, a conclusão deles foi: Senhor, ensina-nos a orar como convém. Por exemplo, em momentos de desesperos, nos faltam palavras. E talvez o silêncio e a lágrima seja o melhor momento para os gemidos inexprimíveis do Espírito. Na maioria das vezes, quando tentamos compreender o sofrimento e traduzi-lo em palavras de oração, o fazemos de modo equivocado. Daí, vale a máxima no sofrimento: ame o silêncio e deixe que o Espírito interceda por vós. Que segurança! A oração é a respiração de todo cristão, né? A fraqueza da oração não está no seu lacolismo, é a pobreza da sua substância, do seu teor, do seu conteúdo. Porque nós não sabemos orar como convém. Somos faltos na arte do discernimento. Eu tenho uma curiosidade, deixa eu ver se você pode me ajudar. Tira um tempo aí para você selecionar os pedidos de oração do apóstolo Paulo. Faça isso um dia e nos apresente aqui, não é? Aí você vai compreender o quão nossas orações são vazias e fúteis. Todas as vezes que Paulo orava por ele ou pela igreja, os seus pedidos eram pedidos extremamente corretos. Diante de sofrimentos indeléveis, Paulo dizia: Senhor, me ajude para que eu continue testemunhando, para que as minhas cadeias promovam um fortalecimento da sua igreja. Parece que Paulo compreendia de forma mais abrangente do que nós a arte da oração. Mas isso não é para nos deixar nem um pouco desesperados. Pelo contrário, tem que nos conduzir ainda mais aos pés do Senhor, cônscios de que até nessa fraqueza, quando oramos, o Espírito intercede por nós. A palavra interceder tem a ver que Ele fala de você para Deus. Olha que maravilha. Já imaginou isso? Ele vai lá e fala de você para o Pai. O que Ele fala? O que o intercessor fala? É só você ter uma noção de como é isso, leia João 17. Ali era o Senhor Jesus intercedendo por nós. O Espírito nos assiste também, não só na oração, mas na nossa própria fraqueza. Ele não nos escorraça, Ele não sente nojo de nós, não nos deixa entregues à nossa sorte, mas Ele toma o nosso fardo e o leva a Deus. Em intercessão, quando nos sentimos cansados, Ele nos toma no seu próprio colo, nos fortalece quando o peso da vida nos pressiona. Buscai o Espírito Santo. Daí Paulo dizer: enchei-vos do Espírito Santo. Essa obra que Ele faz em nós é maravilhosa. Queremos que a nossa vontade seja feita no céu e muitas vezes não sabemos buscar a Deus na terra, e aí entra a intercessão do Espírito Santo. Assistir aqui significa muito mais do que assistir.
Assistir aqui é o sentido de que Ele toma sobre nós, sobre Ele a nossa carga. Tem muito a ver com Mateus capítulo 11. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde, o meu fardo é leve. É essa mesma ideia. Sobretudo, o Espírito Santo, ele toma a nossa carga. A ideia de assistir é a ideia de carregar todo o peso por nós, de nos socorrer, de nos pegar e nos carregar. Na nossa fraqueza, nosso desfalecimento, no nosso desespero, se não fosse a assistência do Espírito, há muito já havia nos destruído. O salmista dizia isso: se não fosse o Senhor, há muito nós já havíamos sido destruídos. Há momentos que na vida tem um cântico antigo, pensamos em olhar para trás. Nessa hora é preciso pedir ajuda para poder continuar. E é exatamente aí que o Consolador está para nos ajudar. Louvado seja o Senhor. Aqui eu vou fazer a segunda pergunta. Você tem corrido atrás do Espírito nesses dias? Uma doença, uma dor atroz, um luto, uma morte, um casamento ferido mortalmente? Ou é o pecado que tenazmente nos assedia? Eu creio no Espírito Santo. Ali nós encontramos um amigo divino. O Espírito Santo não é uma influência, uma energia. Ele é uma pessoa, é um consolador presente, a quem Cristo enviou para estar conosco. Bendita a esperança de termos o Espírito Santo, Deus onipotente, nos assistindo em nossas fraquezas. Que Deus é esse? Que amor é esse? Não obstante Ele enviar o Seu Filho para morrer, para nos remir, para ressuscitar, dando provas imensas de tudo aquilo que Ele fez por nós na cruz, Ele ainda não nos deixa órfãos. Ele nos envia o Espírito Santo, o Consolador. Jesus embeleza os céus com a sua presença, mas Ele envia o Espírito para conosco estar presente. Aonde? Em nossas fraquezas. Por isso, Paulo diz logo à frente: somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Mas o Espírito Santo, em segundo e último lugar, ele não só nos assiste, mas ele intercede, que tem uma ação diferente de assistir. Então, se ele nos assistisse, já era uma coisa extraordinária, mas além de assistir, ele intercede. Verso 27, o 26 também diz que o Espírito Santo não só nos assiste em nossas fraquezas, mas ele intercede pelos santos, aquele que sonda os corações, aquele que sabe qual é a mente do Espírito, porque é segundo essa mente, é segundo essa vontade que ele intercede pelos santos. Isso é algo extraordinário. Paulo passa da assistência do Espírito Santo para a intercessão do Espírito Santo. Nós vimos o Deus que está em nós intercedendo por nós, ao que está sobre nós. Isso é algo maravilhoso. Tem um biblista que chama Barclay, ele diz assim, abre aspas, a oração é o divino em nós, apelando ao divino sobre nós, fecha aspas. É o divino em nós, apelando ao divino sobre nós. Temos então dois intercessores na Santíssima Trindade, Cristo nosso advogado, Romanos 8:34, e o Espírito Santo, Romanos 8:26. Abraham Kuyper, para distinguir a intercessão do Espírito Santo e a intercessão de Cristo,
ele diz assim, abre aspas, Cristo intercede por nós no céu e o Espírito Santo intercede por nós na terra. O professor Abraham Kuyper disse isso. Cristo, nosso cabeça, estando no céu, intercede por nós, fora de nós, para que desfrutemos os frutos da sua redenção. Contudo, o Espírito Santo, nosso Consolador, intercede por nós em nosso coração, para nos assistir em nossas aflições, fraquezas e nos levar à presença do trono de Deus, para alcançar desse trono graça e misericórdia. Toda vez que você estiver orando, você lembra que o Espírito Santo pega essa oração imperfeita, aí ele leva e ele intercede diante de Deus conforme a vontade do próprio Deus. Aí é perfeito. Então eu fico até imaginando, a gente está aqui falando, às vezes, sem saber de nada, o Espírito Santo pega e intercede sabendo de tudo. Que maravilha. Até na nossa oração, nós temos a segurança dele em nós. É uma intercessão intensa. Ele intercede por nós sobremaneira, a ideia de intensidade, de superlativo. O aspecto intenso dessa intercessão. Não é intercessão distante, é uma intercessão intensa. É por isso que é gemidos inexprimíveis. Assim como o Pai nos amou de tal maneira, de igual forma o Espírito Santo intercede sobremaneira por nós. É o mesmo amor, é o mesmo Deus. Aí, irmãos, ainda que a gente usasse todas as palavras do vocabulário de todas as línguas do mundo, nós não podemos descrever a precisão dessa intensidade. A gente vê como uns ceguinhos em espelhos, mas nós podemos crer na intercessão do Espírito por santos pecadores como nós. É uma intercessão, além de intensa, cheia de agonia. Verso 26. Não apenas a natureza e os filhos de Deus estão gemendo, como vimos, com intensidade, agonicamente, mas o Espírito Santo também agonicamente geme. Ele está ligado ao gemido de toda essa parte de Romanos capítulo 8. A inspiração do Espírito Santo é tão necessária quanto a sua mediação com relação ao Filho de Deus. Se quisermos ter acesso ao Pai na oração. A intercessão do Espírito Santo, John Stott diz, é tão importante quanto a mediação de Jesus, se quisermos ter acesso ao coração de Deus por meio da oração. Porque por meio de Cristo nós nos achegamos lá, por meio do Espírito a nossa oração chega lá, de forma perfeita. Gemido aqui também carrega uma expressão de dor, é claro. Se você ver nos últimos 2 domingos, é claro que é evidente que esse gemido tem não só o sentido agônico, mas o sentido de dor. O gemido é uma expressão de dor. Gememos quando não conseguimos expressar. Aí nós gememos em angústias. É assim que o Espírito Santo intercede por nós e em nós, ao nosso Deus que está sobre nós. É com dores que Ele intercede por nós, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Aquele que conhece todas as línguas, idiomas e dialetos de todos os povos, de todos os tempos, ora por nós, irmãos, com tal agonia, que o faz com gemidos inexprimíveis, inexplicáveis, intangíveis. A ideia de inexprimíveis é sem palavras. O Espírito Santo intercede por nós sem palavras, em agonia e em dor, numa intercessão perfeita. Ou seja, não pode ser traduzido esses gemidos em palavras, que de fato não há como expressá-los. E por último, é uma intercessão eficaz.
A intercessão do Espírito Santo não é pelo mundo, é pelos santos. Os santos não são beatificados ou canonizados pela igreja, mas todos aqueles que foram remidos, todos aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus, eles têm o benefício da intercessão perfeita, eficaz e cabal do Espírito Santo. Em nós e por nós, ao Pai que está sobre nós, está sempre alinhada com a sua perfeita e soberana vontade, sempre alinhada. Qual a grande dificuldade nossa quando nós vamos orar? Nós não sabemos a vontade de Deus. Ninguém aqui sabe. Não existe profeta que saiba. Ninguém. Pode continuar orando, irmãos. Ore mais. Porque aquele que sonda a mente, pega a sua oração e intercede diante de Deus conforme a vontade de Deus. Então, um caminho de mão dupla. Que maravilha. Ou seja, não há oração de um santo que não seja eficaz. Ainda que esteja errada. Pode orar. Pede errado, não tem problema. Ela é eficaz. Daí Jesus dizer que a vontade da Escritura é que o povo de Deus ore. Não tem problema a gente não saber. A maioria das vezes o filho não sabe a vontade do pai. Mas eu peço, eu oro, eu clamo, eu choro. E eu sei que Ele intercede de forma perfeita por mim. E que a vontade dEle é boa. Lembra? Paulo vai falar isso logo à frente. Perfeita e agradável. Uma convicção segura é o que nós vamos ver domingo que vem. Pois eu estou bem certo. Aí você tem que vir aqui. Não é? Eu tenho certeza que vai ser bênção. A intercessão do Espírito não se baseia no meu sentimento, nem no seu, porque ele é equivocado. Nossos propósitos são propósitos errados. Está sempre em desarmonia com a maioria da vontade de Deus. O plano dele é mais alto, muito mais sublime. Porque esse plano dele é para a sua glória. Graças a Deus pelo nosso intercessor. Vamos orar? Talvez não como convém, mas o Espírito Santo vai interceder por nós. Primeiro eu quero perguntar qual sua fraqueza. Coloque-a diante do Senhor. Porque é lá que você vai dizer, Espírito Santo, interceda por mim nessa fraqueza. Porque eu não sei orar de forma específica, no sentido positivo da palavra, mas interceda por mim para que eu vença essa fraqueza. Para que a minha fraqueza seja a manifestação do poder do Espírito Santo. Segundo, você tem buscado o Espírito Santo? Ou você é presbiteriano dicotomista? Você crê no Pai e no Filho? Ou aí o Espírito? Esqueceu? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a principal doutrina do cristianismo, desde o IV século, firmado lá no concílio de Nicéia. Paulo vai buscar o Espírito Santo e vai nos ensinar que o mesmo pecado da embriaguez é o pecado de não estar cheio do Espírito Santo. Busque o Espírito Santo. Como? Em oração. Imperfeita como é. Mas nunca mais ore como você orava a partir de hoje. Ore com alegria, na certeza de que Ele intercede por você. Lá onde precisa. Que segurança maravilhosa. Que Deus te abençoe. Coloque-se na brecha da sua vida, na oração, na fé, que o Espírito Santo é por nós. Que Ele nos abençoe. Vamos orar? Amado Deus, muito obrigado porque o Senhor intercede pelos santos.